Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora que é o resumão da rodada, é o bate-papo Premier League da 8ª rodada aqui no canal Fala Bira, e você vem comigo porque vamos falar de muita coisa que rolou na 8ª rodada que terminou nesta segunda-feira, hein? Com a vitória do Nottingham Forest para cima do Crystal Palace, vitória por 1-0. Vamos falar bastante não só desse jogo de hoje, mas é claro, vamos falar o que aconteceu na rodada, que é o mais importante, né, pessoal? Então, desde já, eu vou começar com um pequeno merchanzinho, ó. Seja muito bem-vindo, deixe seu comentário sobre o seu clube de coração na Premier League. Então é fundamental você participar, deixar seu comentário, sua pergunta, qualquer indagação que você queira falar sobre a Premier League aqui comigo. E também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para as notificações. Então, qualquer momento que você ser impactado por um vídeo aqui no canal, você deixa aquele like maroto, que é muito importante para mim e, é claro, para o projeto, para angariar cada vez mais pessoas, fãs de Premier League, porque o papel aqui é justamente disso, falar de Premier League e dos clubes ingleses. E também não se esqueça que lá na rede social vizinha, siga lá o @canal Fala Bira _ no Instagram. Você pode ir lá também curtir também as informações, os vídeos, as imagens que a gente vai postando por lá também, tudo sobre o futebol inglês. Desde já, pessoal, sem mais delongas, eu não gosto de fazer muito merchan, tá? Então, eu quero ser objetivo aqui para a gente conversar por mais tempo. Então, bora lá falar um pouco dessa rodada, porque eu vou partilhar aqui a tela para vocês, porque, olha, temos a 8ª rodada por encerrada nessa segunda-feira com esses resultados. Eu vou passar aqui para vocês, ó. O Nottingham Forest venceu primeiro em casa, hein? Do Nottingham Forest, venceu a primeira partida dentro do City Ground, 1-0 diante do Crystal Palace, que passa por uma terrível crise. O Oliver Glasner cada vez mais pressionado, um jogo muito aberto lá no The City Ground, mas o gol do Chris Wood, de uma falha do goleiro Henderson, né? No chute fraco de fora da área, o goleiro acabou aceitando, muito mal colocado no lance. Foi o gol do Chris Wood ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo. E foi isso. Vitória do Nottingham Forest, mas no jogo com bastante trocação, com quase 40 finalizações, foram acho que 38 finalizações ao longo da partida, uma partida muito movimentada, mas importante para o Nottingham Forest, que venceu a primeira em casa e está ali na meiuca da tabela, ali tentando subir um pouquinho na tabela de classificação. Tivemos no domingo, pessoal, duas partidas importantes. Tivemos a virada do City por 2-1 para cima do Wolverhampton, vamos falar muito desse jogo. Tivemos uma grande vitória do Liverpool para cima do Chelsea, o primeiro grande teste do Liverpool da era Arne Slot, vitória por 2-1 diante do Chelsea, muito bem. No sábado foram a maioria dos jogos, né? No sábado tivemos ali a grande... O grande filé ali do campeonato, né? Da rodada, com o Tottenham virando para cima do West Ham 4-1. O Fulham também saiu na frente, mas o Aston Villa virou. O Andreas Pereira perdeu o pênalti aqui, ó. Podia ter ajudado o Fulham, hein? Mas o Aston Villa acabou vencendo, hein? 3-1, o Aston Villa no G4. Vamos passar a classificação também. Manchester United também virou, mas jogou bem. 2-1 frente ao Brentford no Old Trafford e deu um respiro ali para o Ten Hag. O Brighton venceu com gol do Welbeck, 1-0 o Newcastle, hein? Que tropeço do Newcastle no St. James Park. Outro jogo importante com virada, o Southampton abriu 2-0, só que o Leicester foi lá e virou, o Jamie Vardy sendo um dos destaques do jogo, virando a partida pelo placar de 3-2. E o Everton, hein? Vitória importante do Everton contra um concorrente ali, né? Contra um rival ali na parte de baixo da tabela. O Everton com a segunda vitória na competição, 2-0 frente ao Ipswich fora de casa. E aí, galera, ficou assim a tabela após 8 rodadas. O Liverpool é o líder, com 21 pontos. O Manchester City, com 20 pontos na vice-liderança. O Arsenal, que perdeu para o Bournemouth. Inclusive, eu esqueci de falar aqui desse resultado. Bournemouth 2, Arsenal 0. Que o Arsenal deu um tropeço daqueles nervosos, que ficou ali marcado demais, porque foi a primeira derrota do Arsenal na temporada e no momento em que o time também sofreu com os desfalques. Mas o Arsenal é o terceiro com 17, com essa derrota. O Aston Villa é o quarto
Também com 17 pontos, o Brighton aparece na quinta colocação com 15, o Chelsea com 14 na sexta colocação, fechando ali o G3, né, com vaga ali para Liga Europa, Conference League e tudo mais. Depois temos ali o início dos times que estão querendo trilhar ali o G6 de vagas nas competições europeias. Tottenham com 13 pontos é o sétimo, o Nottingham Forest com a vitória dessa segunda foi a 13 pontos é o oitavo, o Newcastle nono com 12, o Fulham em décimo com 11 pontos, o Bournemouth em 11º com 11 pontos, o Manchester United 12º com 11 pontos também, aí 13º o Brentford com 10, o Leicester 14º com 9, o West Ham 15º com 8 pontos e o Everton na 16ª colocação também com 8 pontos. Campanha ruim do West Ham com o Lopetegui sob fortíssima pressão ali no West Ham. O Ipswich é o 17º, meu time fora da zona de abaixamento com 4 pontos, ainda não perdeu, são 4 empates, e aí vem a zona de perigo. Crystal Palace, após 8 rodadas, 3 pontinhos, apenas 3 empates, 3 derrotas seguidas, o Crystal Palace na 18ª colocação, Southampton com apenas 1 pontinho, penúltimo colocado, e o Wolverhampton lanterna do campeonato com 1 ponto também. Vai mal demais o Wolverhampton, vai mal demais o Southampton também, e evidentemente que o Crystal Palace numa crise danada depois da derrota desta segunda-feira. Agora, vamos falar desse jogo aqui, porque, claro, foi o grande filé da rodada. Liverpool 2, Chelsea 1, partidaça do Salah, novamente muito importante, mas vamos falar que foi um jogo polêmico. Inclusive, nós fizemos aqui a narração aqui desse jogo, agradecendo também demais a galera que esteve e foi impactada nesse vídeo, mais de 400 views, fiquei muito feliz com o resultado dessa live. E desde já, pessoal, muito importante falar, o Salah precisa renovar o contrato. Alguém tente fazer com que o Salah aceite uma proposta para renovar o contrato com o Liverpool, porque ele é um jogador que está atravessando uma fase esplendorosa na carreira e olha, vale o investimento para manter o Salah aí por mais um tempinho no Liverpool, porque ó, é um jogador de 32 anos, eu renovaria por mais 3 anos facilmente com o Salah, é um jogador que dificilmente se lesiona, está sempre disponível, um jogador que é o ícone desse Liverpool, a gente pode falar o jogador mais importante da era Premier League tá ali o Salah entre o topo ali, no topo com Steven Gerrard e entre outros jogadores. Eu vou falar para vocês, pessoal, porque o Salah foi decisivo, marcou um gol de pênalti e depois deu um passe para o gol do Curtis Jones, antes do Chelsea empatar o jogo, né? O Chelsea conseguiu um empate no comecinho do segundo tempo com o Nicolas Jackson, né? E no primeiro tempo também teve um pênalti ali, hein? Teve um pênalti do Alexander Arnold no Sancho, que foi imprudência do Arnold, e a arbitragem nem foi pro VAR, e o VAR nem assoprou no ouvido do árbitro, inclusive a arbitragem muito ruim nesse jogo, e no final das contas acabou também tendo ali uma situação do Liverpool ter o Diogo Jota lesionado no lance que o Tozin puxa ele e cai em cima do Diogo Jota, agarra, né, ele, e cai por cima da costela dele e acaba saindo ali com 20 e poucos minutos, quase 30 minutos do primeiro tempo para o lugar do Darwin Núñez, o Diogo Jota, o jogador que estava se movimentando bem, estava fazendo um jogo legal até a lesão, e o Tozin acabou não sendo expulso na jogada, que gerou muito debate, inclusive nas redes sociais, sobre isso, mas a arbitragem muito ruim no jogo. Só que no final das contas, pessoal, o Chelsea fez um bom jogo, tá? O Cole Palmer estava sumidinho ali, não fez uma partida de destaque, apesar de ter poucas oportunidades para finalizar, estava muito bem marcado. Agora, o Caicedo foi o dono do meio de campo do Chelsea. Foi o cara que deu assistência para o gol do Jackson, desarmou, esteve em campo em qualquer setor ali do meio de campo para ajudar o Chelsea, fazer com que o Chelsea crescesse, e um aproveitamento de 88% nos passes, né? O time com maior posse de bola, o Chelsea propôs mais o jogo e era melhor até o pênalti, que resultou no gol do Salah, o pênalti do Levi Colwill em cima do próprio Curtis Jones. Só que assim, pessoal, o Liverpool é um time muito matreiro. O Arne Slot sabe também usar bem o Liverpool de uma forma inteligente. O Gravenberch novamente assustando muito bem no meio de campo, assim, dando bastante trabalho
para o Chelsea, inclusive assustando os atacantes, sendo um cara muito combativo na defesa, a defesa do Liverpool muito segura, e, claro, isso ajudou bastante o Liverpool a construir um bom resultado, que foi o primeiro grande teste do Arne Slot no comando dos Reds. Não havia tido clássicos ainda pesados, né, nessa temporada, tirando o Manchester United, que vai mal a pior, né, porque todo mundo esperava que o teste seria contra o United. Só que aí o Liverpool massacrou o United, ganhou de 3-0 em Old Trafford e conseguiu fazer um jogo muito equilibrado com o Chelsea, que poderia ter pelo menos com uma sorte melhor, com um pouco mais de qualidade na finalização. E o Chelsea ainda finalizou mais que o Liverpool, foram 11-8 em finalizações, se eu não me engano, e isso fez com que o Chelsea também saísse de campo fortalecido, mas faltou aquela qualidade final para o Chelsea conseguir ali o resultado importante fora de casa, mas realmente o equilíbrio dos últimos confrontos também foi muito a tônica da partida, porque nas últimas 5 rodadas da Premier League foram 4 empates e uma vitória do Liverpool, justamente no último jogo do segundo turno, 4-1 da temporada passada. Então o Chelsea sabia das necessidades que era enfrentar o Liverpool em Anfield, e é um time muito difícil a ser batido dentro de casa, mas o Chelsea sai muito fortificado e vai pegar o Panathinaikos agora não na Nations League, pelo amor de Deus, na Conference League, né, o campeonato europeu, e o Liverpool que vai focar na competição da Liga dos Campeões, hein? O Liverpool que vai primeiro agora ter o confronto com o RB Leipzig na próxima quarta-feira e encara, pessoal, na próxima rodada o nosso querido Arsenal, que tropeçou feio na rodada. A gente vai falar também do Arsenal aqui, porque foi uma jornada péssima, mas o Liverpool tem um clássico interessante contra o Arsenal. Inclusive, vai ser destaque aqui no canal, hein? Domingão, 1h30 da tarde. Ó, a partir da 1 da tarde, você cola com a gente, que vai ter narração, vai ter comentário, vai ter muita resenha ao vivo em tempo real desse jogo, que vai ser ali um grande chamariz da 9ª rodada da Premier League. Mas o Salah dispensa comentários. Renovar com ele é preciso. O Van Dijk falou que já está em discussões ali para tentar renovar o contrato. E o Salah é isso aqui, ó, é o principal contribuidor de gols da Premier League na história. Ele só está atrás do Wayne Rooney, com 276 gols e assistências, né? O Ryan Giggs logo atrás com 271, entre gols e assistências também. Harry Kane, 259. Thierry Henry com 249. O Frank Lampard com 237. E o Salah aqui, ó, com 232. Isso aqui tá errado, tá? São 162 gols e 72 assistências. Então são 234 contribuições. Ele tá a 3 de superar o Lampard. E aí já chega ali no top 5 entre os maiores jogadores da história da Premier League com contribuições de gol e assistência. Nós estamos falando do principal jogador africano da história da Premier League, sem maior sombra de dúvidas. Eu respeito quem tem opinião pelo Drogba, porque foi um pioneiro muito importante. O Yeboah, nos anos 90, com o Leeds United, também foi um grande pioneiro, na verdade, né, de atacantes africanos destacando na Premier League. Né, o Anthony Yeboah, que marcou época também jogando no futebol alemão, mas foi muito bem jogando na Inglaterra pelo Leeds lá nos anos 90. E o Salah, para mim, é o cara que eu acho ele importantíssimo para a história do futebol africano na Premier League. É fato, cabe uma discussão, mas a gente vai falar aqui no canal em algum momento também. Agora, pessoal, é muito importante falar que o Liverpool é um time muito seguro defensivo, tomou 3 gols em 8 rodadas, está muito bem, então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para isso, porque o City tem pacto, não é possível o City ter pacto, o Guardiola tem pacto, De Bruyne fora, o Rodri fora, e mesmo assim não joga bem e ia tropeçando contra os Wolves, e aí, meu amigo, tomou o gol, o Wolves, nos acréscimos, no último lance ainda teve VAR do Bernardo Silva ter atrapalhado ali o goleiro, mas não atrapalhou, e o Stones, uma cobrança de escanteio, um cabeceio de foguete para o fundo do gol, livrou o City de um tropeço no campeonato, vitória por 2-1
1. E o Stones faz isso nos acréscimos pela segunda vez. Ó. Por isso que eu peguei essa imagem, porque contra o Arsenal, lá no comecinho do campeonato, ele salvou o City de um tropeço em casa. O City que naquela vez perdia por 2-1 e o Stones fez o gol no final, empatando o jogo diante do Arsenal. Naquele jogo que o Trossard foi expulso no intervalo ali, né? Perto do intervalo do jogo, no final do primeiro tempo, e o City massacrou com 28 finalizações. E é isso, cara. É um City muito resiliente, é um City que ainda tem algumas coisas para melhorar. O Gundogan não apareceu ainda para o time. O Phil Foden também ainda muito abaixo, né? Não é o Phil Foden que foi eleito craque da Premier League na temporada passada. É um Grealish que entrou muito bem. É o Haaland muito bem neutralizado diante do Wolverhampton, mas é um City muito resiliente. O Larsen fez 1-0, depois o Vardiol fez um golaço no chute de fora da área, e aí o City vai na paciência, no toque de bola, e pressiona, e tenta. O Wolverhampton reativo, esticando bola no contra-ataque, usando o que mais tem de bom no elenco, que são os brasileiros, né? O João Gomes, o André jogando bem demais, e mesmo assim, o Wolverhampton lá embaixo na tabela não tem futebol para estar ali, tá? Não tem futebol. Olhando assim a Premier League nas primeiras 8 rodadas, para mim, o Wolverhampton, dos times que estão lá embaixo, é o time que merecia estar fora. Pelo seguinte, tem jogado muito bem, né? Tem tomado algumas viradas, tem sofrido bastante. E o City é a 4ª vez em 8 rodadas que sai atrás do marcador, mano. E é um time que está sempre correndo atrás do rabo. O Guardiola sabe disso, mas é um time resiliente, cara. É um time que está dando trabalho aí, mas é um fato interessante. Inclusive o Guardiola ali, ó, em 2024, ó, 31 partidas ali, ó, o mais tempo, né, de um treinador imbatível, né, na temporada, né, the longest unbeaten records, né, é o maior recorde tipo de imbatível na Premier League, né, maior sequência de vencibilidade na liga, né. O Manchester City do Guardiola em 2024 são 31 partidas, né, invicta. Depois tem que superar o Chelsea do Mourinho em 2005, o Liverpool de 2020 do Klopp e o Arsenal do Wenger em 2004, 49 jogos invicto. O Wenger que foi campeão invicto da Premier League. Vamos lembrar disso, é um momento sublime do Arsenal, inclusive o último título do Arsenal na competição. E falando em Arsenal, vamos falar do Arsenal, porque olha, galera, vou falar para vocês, não dá para entender o Arsenal, a 3ª expulsão em 8 rodadas, e nas 3 vezes que tomou expulsão, não venceu. Foi assim o Declan Rice contra o Brighton, empate 1-1, foi o empate 2-2 a expulsão do Trossard, que a gente relembrou ali analisando o City, e agora a expulsão do Saliba, a primeira expulsão do Saliba, hein? Em jogos de ligas nacionais, ele jogou 157 partidas desde o início da carreira dele, somando futebol francês, futebol inglês, sem tomar vermelho. Tomou vermelho pela primeira vez, um lance que ele realmente derrubou o Evanilson, era o último homem, acabou sendo expulso aos 30 minutos. E aí o Martinelli teve um lance na cara do gol e perdeu. A única oportunidade que o Arsenal teve no jogo, finalizou 6 vezes, uma só no alvo, muito abaixo, um time que, sem o Saka, que está se recuperando de uma lesão muscular, mas deve voltar já em breve, né? E ao mesmo tempo, pessoal, tem o fato de que o Arsenal não consegue ter uma sustentação sem os 2 pilares da direita do ataque do Arsenal, que é o Odegaard, que atua pela direita, e o Saka também, que é o ponta-direita, né? Então o Arsenal sentiu muita falta desses caras no jogo contra o Bournemouth, e com a expulsão logo cedo do Saliba, isso deixou as coisas bastante ruins para os Gunners, que agora vai ter que se virar nos 30, porque vai pegar clássico de novo. Na próxima rodada vai pegar o Arsenal, né? Vai pegar o Arsenal, vai pegar o Liverpool. Vai pegar o Liverpool na próxima rodada, no domingo, às 1h30.
Vai ser um jogo muito importante para o Arsenal, porque é um clássico pesado e vai precisar vencer, vai precisar recuperar esses pontos perdidos contra o Bournemouth. O Ryan Christie marcou aos 25 do segundo tempo, numa jogada de escanteio muito bem ensaiada, e ele fez o gol. E aí, no final, pênalti do Raya, do Evanilson, que foi destaque do jogo, porque ele foi o cara que sofreu a falta da expulsão do Saliba e sofreu o pênalti que o Justin Kluivert anotou ali na reta final do jogo, ali aos 34 minutos do segundo tempo, dando números finais ao jogo. O Arsenal que, olhando aqui, ó, é importante a gente dizer, né? O Arsenal teve a primeira derrota em 2024, né, na Premier League, né, tirando o jogo do Bayern de Munique, que eles foram eliminados ali em meados de abril, né, na Champions League. O Arsenal, pessoal, tem essa dificuldade, é o time que tá tomando muito vermelho, tá? Desde que o Arteta assumiu em 2019, acho que tomou 18 cartões vermelhos, né? É o time que mais tomou cartão vermelho nesses últimos 5 anos, o Everton é o segundo colocado, né? O Arsenal é o líder, o Everton, se não me engano, tem 15 cartões vermelhos nesse intervalo de tempo, né? O time treinado pelo Sandite, mas, cara, é difícil, né? O Arsenal não foi bem, e uma partida muito ruim dos seus comandados. O Arteta realmente muito ruim, né, para ele, né, nessa atuada, porque acabou perdendo um pouco de frente ali para o Liverpool e para o City, né? Mas vai ter que recuperar na próxima rodada, não tem jeito, o campeonato está muito equilibrado deste início. Outro jogo importante, lembrando que o Arsenal, pessoal, joga na Champions League contra o Shakhtar Donetsk amanhã, terça-feira, às 4 da tarde, antes do jogo contra o Liverpool no Emirates Stadium no próximo domingo. Então, é isso do Arsenal. Mas precisa melhorar, tá? É um time que está sofrendo muito essa questão da ansiedade, essa juntar a fome com a vontade de comer toda hora é complicado, e acabou com 3 expulsões rapidamente na temporada. Isso tem prejudicado demais o Arsenal nas partidas e perdendo pontos, que é o mais importante também. Manchester United, hein? Vamos falar um pouquinho do United, porque o United venceu de virada, jogando bem, Casemiro bem. O Pinnock marcou um gol logo no finalzinho do primeiro tempo, do vacilo ali do Manchester United, e aí todo mundo ficou um pouquinho com temor ali, porque poderia ser mais uma jornada complicada para o Manchester United e aumentaria ainda mais a pressão sobre o Ten Hag. Mas o Manchester United não estava jogando mal até o gol do Brentford, criou muitas oportunidades, e aí, pessoal, foi o quê? O fator ataque. Bruno Fernandes muito bem, Municiano, Garnacho e Højlund no segundo tempo, com um gol logo no comecinho do segundo tempo, aos 2 minutos, com Garnacho, e depois o nosso querido Højlund, aos 17, marcando o gol da virada do Manchester United, que teve mais oportunidades para sair de campo com um bom resultado, jogou melhor e poderia ter tido até um resultado um pouco mais elástico. Mas é o Manchester United que precisava, né? Precisava demais dessa vitória. É o Manchester United ainda lá embaixo, 12º lugar, com 11 pontos. É o 7º gol do Manchester United na competição, sofreu 9, né? Mas é a segunda vitória do Manchester United nos últimos 5 jogos, né? Que vem de vitória contra o Southampton por 3-0, depois vem de um empate contra o Crystal Palace, depois a derrota por 3-0 contra o Tottenham, né? E o empate contra o Aston Villa, e agora a vitória para cima do Brentford. Importante para dar um ritmo, né? Eu acho que é legal para o Manchester United, que na próxima rodada pega o West Ham fora de casa, o West Ham desesperado, e o jogo é importante para os dois, porque o Manchester United na tabela ele tem 11 pontos e o West Ham tem 8. Então, se o West Ham vencer, iguala o Manchester United em pontos e embola tudo ali na meiuca da tabela de novo. Então, o Manchester United precisa realmente de reação, e acho que o Ten Hag está entendendo um pouco melhor o jogo agora, porque não dá mais o Zirkzee como centroavante, não é o jogador para posição, e eu acho que ele tem que ser aproveitado em outro setor do campo quando tiver
por exemplo, ali que poupar o Garnacho ou poupar o Rashford ou qualquer outro jogador que necessite. O Zirkzee como centroavante não funciona. Isso foi uma virtude importante para o Manchester United. Eu acho que o Ten Hag tem que entender um pouco mais as funcionalidades, as particularidades do elenco para se manter nessa reação, nessa atuada, porque precisa. Vai encarar agora o Fenerbahçe, né, fora de casa. Então, é o reencontro de José Mourinho com o Manchester United. Olha que coisa legal, né? Lá na Europa League, né, na Liga Europa, dia 24, né, quinta-feira, às 4 da tarde. Um jogo legal para a gente acompanhar. Mas foi legal ver o United vencendo. Importante também para dar aquele gás. Outro jogo que vamos destacar rapidinho, o Aston Villa no G4, hein? É a melhor campanha do Aston Villa há um bom tempo já. Inclusive, eu estava até olhando nas redes sociais do Aston Villa. O Aston Villa é a melhor, acho que é desde 98, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu vou até olhar aqui, ó, para a gente esclarecer, mas é uma campanha histórica de início de temporada do Aston Villa. É uma situação bem bacana que o Aston Villa está vivendo. É um time que tem crescido, tem evoluído, e contra o Fulham também foi foi um jogo difícil, porque o Fulham teve o Andrés Pereira perdendo o pênalti, o Raul Jimenez abre o placar no comecinho do jogo. Eu tô até achando aqui, pessoal, para a gente falar aqui, ó, qual foi a última vez que o Fulham teve essa sequência, né, de melhor início da história do Fulham, não, do Aston Villa na Premier League. Mas eu já passo para vocês. Mas vamos falando um pouquinho do jogo, enquanto eu falo aqui. Mas o time do Aston Villa, novamente, é um time muito reticente, é um time também que sabe sofrer e também entende as situações de jogo, né? O Jimenez abre o placar logo no comecinho, logo depois o Morgan Rogers faz o gol de empate, o Watkins consegue a virada, aí vem a expulsão do Anderson, e aí o Diop faz contra e o Philodine é expulso ainda na reta final. O Andrés Pereira perdendo o pênalti, que poderia dar um gás ali para o Aston Villa, mas no final das contas não é nada legal, né, para o Aston Villa, que vem numa sequência de Premier League sensacional, né? É o melhor início do Aston Villa desde a temporada 98-99, hein? Olha, faz tempo, hein? A gente está falando de um negócio aqui que é surreal. Outro destaque aqui rapidinho. Welbeck, sem participações em gol na história da Premier League, ele foi o homem-gol da vitória do Brighton, que é o quinto colocado, hein, para cima do Newcastle, pelo placar de 1-0, hein? Olha lá, 100 participações em gol, são 72 gols e 28 assistências do Welbeck. Jogou no Manchester, jogou no Arsenal, jogou em vários times interessantes aí na história do campeonato inglês. E vamos falar porque é muita coisa legal, tá? Muita coisa legal. Essa rodada, o Welbeck marcou o gol, pessoal, só para você ter uma ideia, logo depois do Isaac ter perdido um gol na cara do goleiro Van der Bruggen, goleiro do Brighton, que fez uma partidaça, tá? Anthony Gordon defendendo chutes o Anthony Gordon finalizando bastante, o Van der Bruggen defendendo. Foi muito bom o jogo do Newcastle, teve volume, mas faltou aí, claro, um pouquinho mais de organização para sair do St. James Park com uma vitória. E não foi nada legal isso para o time do Newcastle, né? E vamos para a rodada, pessoal, porque o tempo está acabando já, quase 30 minutos falando com vocês por aqui, ó. Na rodada, ó, teremos muita coisa para acontecer. Sexta-feira, dia 25, o Leicester joga em casa com o Nottingham Forest. Depois, no sabadão, jogos às 11 horas, Aston Villa e Bournemouth, Brentford e Ipswich, Brighton e Wolverhampton, Manchester City e Southampton. E também o Everton e Fulham. No domingo, dia 27, mais jogos às 11. Chelsea e Newcastle, Crystal Palace e Tottenham, West Ham e Manchester United, todos eles às 11, hein? E o Arsenal encarando o Liverpool à 1h30 da tarde.
Isso foi o que rolou na Premier League. E olha, teve muita coisa que rolou. Teve o Vardy ali no Southampton, no jogo contra o Southampton, fazendo um grande jogo também. E é evidente, pessoal, que é muito importante você estar aqui comigo e falar de Premier League aqui é simplesmente uma honra com vocês. Então não esqueça de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo. E é muito importante para o projeto ir decolando cada vez mais. Há um ano que eu faço esses vídeos dedicados à Premier League aqui no canal. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a gente se vê numa próxima, hein? Muito obrigado. Estivemos aqui nessa revista semanal de Premier League. Evidentemente que eu volto em breve com mais vídeos aqui no canal, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Estamos juntos e ó, tchau, tchau.